Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens docentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre os grandes climas brasileiros e também vamos discutir as grandes formações florestais do Brasil. Quando falarmos de os grandes climas brasileiros, estamos entendendo, estamos utilizando a classificação climática que entende que abarca os climas equatorial, e aí equatorial úmido, tropical, e aí tropical úmido de altitude semiárido, e o subtropical, subtropical úmido. Bem, quando falarmos, certo, dos grandes climas brasileiros, então estamos discutindo equatorial, tropical e subtropical, eu quero sempre relembrar os senhores que, se for necessário, assistam os nossos vídeos anteriores que discutem um pouquinho sobre a atmosfera, suas 5 subcamadas, sobre tempo, sobre clima, sobre fatores climáticos, elementos climáticos, zonas climáticas. Bem, eu falei para os senhores que nós vamos discutir os grandes climas brasileiros e também nós vamos discutir as grandes formações florestais do Brasil. Quando formos discutir as grandes formações florestais do Brasil, vamos utilizar um material, uma proposta didática da geógrafa Dora Romariz, que divide o Brasil em 4 formações vegetais: as florestais, as complexas, as campestres e as litorâneas. Quando falarmos em florestais, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Mata dos Cocais, Mata das Araucárias. Quando falarmos de formações vegetais complexas, estamos falando de Cerrado, Caatinga e Pantanal. Quando falarmos de formações vegetais campestres, estamos falando de campos. E quando falarmos de formações vegetais litorâneas, estamos falando de mangues e dunas. Comigo aqui na tela, os grandes climas brasileiros, como pontuado, entendemos a classificação climática do Brasil, equatorial, tropical e subtropical. Bem, aqui comigo na tela, então, por causa das dimensões continentais do país, seu clima sofre a interferência de vários fatores, o que determina a existência de uma grande diversidade climática em seu território. Observe no mapa abaixo a existência de 6 grandes climas no Brasil: equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, tropical úmido, tropical de altitude, subtropical, como pontuado. O que é que os senhores têm aqui? O senhor tem um descritivo do lado esquerdo embaixo do mapa: equatorial úmido, a coloração e aonde ele está disposto no mapa. O senhor observa e acompanha esse raciocínio. Item de número 3. Apesar da grande diversidade climática no Brasil, a maior parte dos climas brasileiros é quente, portanto, dos tipos equatorial e tropical. Item 4. O predomínio de climas quentes no Brasil é resultado de sua localização, na maior parte, em zona o quê? Intertropical e do predomínio de baixas altitudes. Nesta página, nós temos diferentes climogramas e mostrando o quê? Diferentes volumes hídricos, certo? Diferentes volumes hídricos, ou seja, índices pluviométricos, tá? Chuvas. Então, é diferente volume de chuva, diferentes épocas que acontecem essas chuvas do ano. Você está vendo no mapa ali, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, os meses do ano, tá? Descritos. Ali em azul, a precipitação, a quantidade de chuva em milímetro, né? Não se esqueçam que 1 milímetro de chuva equivale ao quê? A 1 litro de água por metro quadrado, tá? Então, 1 milímetro de chuva significa o quê? Caiu ali 1 litro de água por metro quadrado, tá? Então, está mostrando ali a quantidade de chuva, né, em milímetros, está mostrando a temperatura média, certo? E as diferentes épocas que ocorrem as chuvas e as diferentes temperaturas em diferentes épocas do ano. Então, cada local do Brasil, do país, né? Por exemplo, clima equatorial úmido, Manaus, né? Está mostrando, por exemplo, janeiro, choveu ali quase 400 milímetros. Fevereiro, quase ali 420, 430 milímetros. Março, 400 e pouquinho, 430, 440 milímetros. E assim sucessivamente. Ali está mostrando, então, esse climograma está mostrando a quantidade de chuva por mês.
E está mostrando o quê? A temperatura média, não é? Então vocês estão vendo ali, ó, ficou janeiro um pouquinho acima de 20, fevereiro já 22, 23, março mesmo um pouquinho mais. Quando você pega lá agosto, a temperatura sobe, setembro, outubro ainda continua acima dos 25. Essas alterações, equatorial úmido, aqui o climograma de Manaus, tá? Ao lado você já está vendo o quê? Climograma de Cuiabá, uma quantidade de chuva diferenciada, menor, uma temperatura diferenciada também, e ela acontece em diferentes momentos do ano, diferente o clima tropical, diferente do equatorial úmido, certo? Então, junho, julho, por exemplo, você vê uma diminuição de temperatura diferente do equatorial úmido. Aí alguns climogramas para os senhores estarem observando os diferentes formatos do climograma. Então, diferentes índices pluviométricos, diferentes épocas que acontecem as chuvas, diferentes temperaturas em diferentes épocas do ano, que o senhor está observando, né? Bem, eu queria fazer um exercício com os senhores para a gente fixar isso que nós acabamos de discutir. Vem aqui no exercício número 3, é bem interessante esse exercício. Vamos resolvê-lo juntos, tá? Aqui, então, nós temos 3 climogramas. Ó. Observe os climogramas a seguir, que indicam a variação de temperatura em graus Celsius e da precipitação em milímetros, né? Milímetros cúbicos, milímetros de chuva, né? Perdão, milímetros, né? Milímetros, né? De chuva ao longo do ano em 3 cidades brasileiras. E aí nós temos essa variação de chuva, né? E de volume de chuva. O primeiro um pouquinho mais de chuva do que o segundo, o terceiro um pouco mais de chuva, certo? E aí tem algumas sugestões de cidades embaixo para a gente observar, né? Esses climogramas da esquerda para a direita podem referir-se a cidades de, tá? A gente sabe, por exemplo, que a do meio ali, do meio, o índice de chuva é bem pequeno. Você pode observar aí que é bem pequeno o índice de chuva. E a temperatura alta, né? Então, o índice de chuva é pequeno. Então, por exemplo, se você olhar ali no meio, nós temos lá Blumenau, Juazeiro, Recife. Blumenau, Juazeiro e Recife, né? Então, essa aí, provavelmente, esse climograma do meio, no meu modo de entender, já facilitaria um pouquinho a gente olhar, porque ela é um climograma de um lugar mais quente e mais seco, né? Então, a princípio, poderíamos estar entendendo que esse pode ser um clima do nosso Nordeste, né? De Juazeiro, certo? Um menor índice de chuva e um clima mantido assim uma temperatura mais alta durante o ano. Então ficaria Juazeiro aí no meio, certo? E aí fica para discutir as pontas, né? Qual seria Blumenau e qual seria Recife aí, né? Então você pega aqui na ponta esquerda, da esquerda para a direita, né? Blumenau seria o quê? Um clima subtropical, né? Subtropical úmido, certo? Então, nós vamos observar o quê? Uma temperatura um pouquinho mais baixa, certo? Do que a de Recife, que é uma temperatura um pouquinho mais alta, e as chuvas, né? Apesar de estar no Nordeste, né? Ele sofre a ação da maritimidade, né? Uma cidade que sofre a ação da maritimidade. Então, a resposta certa aí seria a letra A. Questão de número 3, resposta letra A. Eu quero discutir com vocês agora as grandes formações florestais do Brasil. Vem comigo aqui na tela. As grandes formações florestais do Brasil, como nós dissemos, estamos usando o quê? Essa classificação didática proposta por Dora Romariz, né? Que identifica a existência no território brasileiro de 4 formações vegetais: as florestais, Mata Amazônica, Mata Atlântica, dos Cocais e Mata das Araucárias, as complexas, né? Cerrado, Caatinga e Pantanal, as campestres, campos, e as litorâneas, mangues e dunas. Está o mapa na tela, colorido. Então, mapa, a floresta amazônica está descrita no mapa. O senhor vai olhar a coloração que está no gráfico, vai olhar no mapa e pode contemplar onde está disposta a floresta amazônica, assim como dos cocais, assim como a Mata Atlântica, assim como a Mata das Araucárias. Vem aqui comigo na tela discutir, ler para mim
comigo um pouquinho sobre a mata amazônica, né? Também denominada de floresta amazônica ou floresta latifoliada equatorial, ocupa cerca de 40% do território brasileiro, estendendo-se pela quase totalidade da região norte, porção setentrional, ou seja, norte, né? Ou boreal, né? De Mato Grosso, a porção ocidental do Maranhão. Esta floresta densa e úmida é típica de áreas onde se verifica a existência do clima equatorial e apresenta uma divisão em 3 estratos ou níveis: mata de terra firme, mata de igapó e mata de várzea. Item de número 3, como resultado da crescente ocupação econômica da área em que ela se localiza, a mata amazônica vem sofrendo um intenso processo de desmatamento. Isso tem provocado uma série de problemas ambientais nesta região. Tem comigo aqui na tela, item 4, a Mata dos Cocais, é uma mata de transição localizada entre a Mata Amazônica e a Caatinga, composta por palmáceas, especialmente babaçu e carnaúba. Item 5, a Mata Atlântica, ou floresta latifoliada tropical úmida, se assemelha bastante à floresta latifoliada equatorial. É heterogênea, portanto muito rica em espécies vegetais, densa e aparece em diferentes pontos do país, onde há temperaturas elevadas e alto teor de umidade. Comigo aqui no item 6, a mata das araucárias dos pinhais, ou ainda floresta subtropical aciculifoliada, né? Folhas em forma de agulha, é uma formação típica do clima subtropical. Esta formação vegetal estendia-se originalmente por vastas extensões do sudeste e do sul do país. No entanto, a exploração de madeira existente nesta mata e a ocupação econômica da área em que ela se localiza, somadas à falta de preocupação em preservá-la, foram alguns dos fatores fundamentais para que essa vegetação se encontre integralmente devastada atualmente. Bem, vamos fazer um exercício para nossa fixação, para a fixação desse raciocínio, desse conteúdo que estamos discutindo, as grandes formações florestais do Brasil. Diz assim o item 1. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas desse bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizados nas últimas décadas, esse bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões da floresta nativa do Brasil, no Brasil. Ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado, o texto refere-se ao bioma, como acabamos de discutir, ao bioma amazônico. Bem, discutimos um pouquinho sobre os grandes climas brasileiros, equatorial, tropical e subtropical. Discutimos sobre as grandes formações florestais no Brasil, utilizamos a divisão didática da geógrafa Dora Romariz, né, que divide o território brasileiro em 4 formações: as formações florestais, as formações complexas, as formações campestres, né, as formações vegetais campestres e as formações litorâneas. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.